Bom dia. Bom dia a todos. Desculpem o imprevisto aqui, tive o problema com a configuração aqui da máquina do computador. Sejam todos bem-vindos aí ao SEMEAD, ao 26º SEMEAD, né? Agradeço aí a presença de todos. Meu nome é Alexandre. Uma pergunta, vocês conseguem o retorno, me ouvirem? Estão me vendo também? Estou ouvindo sim, tá tudo ok aqui para mim. Acho que Ok. por enquanto só tem eu mesmo. Ah, só você? É o Thales? Isso, Ok, Thales, seja bem-vindo. Bom, obrigado. então eu só vou verificar aqui em relação às informações. Eu vou colocar aqui no chat também, né? O convite. Não serei eu que ficará como moderador, né? Aí será o professor Belmiro, inclusive, né? Acredito que o professor Belmiro, inclusive, está aí até na sala, inclusive, chegou ainda há pouco, né? Eu vou colocar o link aqui. De repente, algum dos seus colegas aqui tenha a dificuldade de acessar, né? Para que consigam aí acessar também. Então, novamente, aí eu quero dar um bom dia a todos os presentes, aí agradeço a presença de todos. Um agradecimento especial também aí ao professor Belmiro do Nascimento, né? Pela, estar aqui fazendo essa participação como moderador dos trabalhos e também a todos os ouvintes aí participantes, ok? Professor Belmiro, passo-lhe a palavra, seja bem-vindo. Meu nome é Alexandre, serei aí praticamente aí o apoio de vocês, até para apresentar os vídeos, né? E aí mediar o tempo que vocês terão também. Então serão aí praticamente 8 minutos o vídeo, né? Se passar o vídeo que vocês disponibilizaram, os 8 minutos, eu irei descontar no tempo da apresentação de vocês, no momento ali que terá a apresentação, né, juntamente ali com o tempo de discussão. Então, no total, aí praticamente dão 16 minutos, 8 do vídeo e 8 que vem a ser a apresentação e discussão do trabalho. São 3 trabalhos, né, que serão aí apresentados, 3 projetos aí de estudos. No final dessas apresentações, cada um terá o seu tempo, oferece essa mediação. Todos serão convidados para outra sala, né, para efeito até de troca de experiência, fazer considerações a respeito aí do trabalho, as possíveis futuras contribuições, o que pode ser investigado. Então, será esse tempo, né, em média de uns 30 minutos, mais ou menos, 30, 38 minutos, vamos imaginar dessa maneira, o período final da conclusão dos trabalhos. A sala vai se fechar depois desse período, né? Após que terminarmos aqui o nosso bate-papo, eu vou encaminhar o link para que vocês possam ter o acesso e ir para essa sala de discussão, né? Nossa previsão é das 8 até as 10h30, ou perdão, das 9 até as 10h30, o período do nosso trabalho. Provavelmente se encerra antes, faltando de 10 a 5 minutos, a sala vai se fechar automaticamente, a sala de discussão. Tá claro? Eu venho reforçando durante o período de apresentação. Então, professor Belmiro, gostaria de você falar alguma coisa, fique à vontade, professor. O som não está tendo retorno, caso o professor esteja falando. Bom, eu acredito que o professor talvez ele não está tendo aí o retorno, eu vou tentar aqui conversar. Então, eu irei informá-los agora a sequência da apresentação dos trabalhos, né? Dos quais vocês estão aí
nesse momento aqui na sala, né? Claro, a temática aí do nosso trabalho, a nossa sala aqui hoje, ela vem apresentar os trabalhos relacionados aí. Vamos lá, vou citar aqui. O primeiro trabalho, Panorama sobre o mestrado profissional em administração no Brasil, uma revisão sistemática da literatura. Tá? O segundo trabalho, o que te move, uma análise da motivação dos pós-graduandos em administração de uma universidade federal em Minas Gerais. Terceiro e último trabalho, perspectiva dos acadêmicos de administração sobre a língua inglesa, ok? Eu vou fazer a apresentação dos vídeos. Cada vídeo, assim que terminar, os seus respectivos autores aí, né? São convidados, terão 8 minutos para efeito aí de fazer a apresentação do seu trabalho científico, né? E após esse período, eu já começo o outro vídeo, que é do outro trabalho. Né? Primeiro, então, eu apresento o vídeo e depois vocês têm o tempo para fazer as considerações, as apresentações, no tempo totalizando aí 16 minutos. Cada trabalho que será apresentado, 16 minutos. Ok? Muito bem. Então, eu vou apresentar o primeiro vídeo, só para confirmar o primeiro trabalho, né? Eu já vou deixar claro aqui também. A nossa sessão, ela vem a ser a área, o tema, né, de pesquisa vem estar relacionado ao ensino e pesquisa de administração, relacionado ao planejamento do ensino, que envolve a parte dos cursos, programas, disciplinas, né, as aulas e a avaliação. Então, dentro dessa área do planejamento do ensino, dentro do olhar investigativo de todos vocês, passa aí esse tema de discussão da nossa sessão de hoje, ok? Só uma pergunta, o primeiro trabalho, temos aqui o representante, quem vem a ser é a Débora. Não sou eu acho. O primeiro Rafael. trabalho, vamos ver aqui, eu vou pôr aqui o vídeo. O seu trabalho é o segundo, se eu não me engano. Você é o Eu sou o Rafael do Rafael. Panorama. Isso. Do Panorama. Só consultar aqui. Tá. Panorama, ok. Só um instante, por favor, que eu vou projetar. O Panorama é o segundo. É o segundo, beleza. Tá? O primeiro é o que te move. O que te move está aí, os autores? Estou sim, estou aqui. Ok, bom dia. Bom dia. Eu vou projetar aqui, só um instante, por favor. Eu vou disponibilizar o link, inclusive, caso vocês tenham dificuldade de acompanhar pelo compartilhamento, vocês podem acessar esse primeiro trabalho também direto da máquina de vocês. Então, recomendo a todos aí que possam fazer esse acompanhamento aí no momento, ok? Só um instante. O link do primeiro vídeo já está aí na tela. E agora eu vou projetá-lo também. Só um instante, eu vou compartilhar. Eu acredito que está dando algum erro aqui do compartilhamento, mas eu vou tentar novamente. Só um instante, por favor.
Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? A gente estava vendo, mas agora não mais. Ok. Eu vou solicitar que vocês vejam o vídeo enquanto isso, por gentileza. Contando o tempo agora aqui, tá? 9h12. Então, praticamente aí, temos aí um período que eu vou ver se eu normalizo aqui. 9h20.
Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Estou vendo sua tela. Ok, obrigado. O som da apresentação está chegando para vocês?
Ok, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Ok. Perfeito som? Tudo bem? Ok? Vou abrir o chat aqui. Às vezes, só reforçar, o professor Belmiro está sem o som no momento. Ele tentou fazer a conexão, não sei se restabeleceu, Tá me mas ouvindo, Alexandre? agora sim, professor. Mas só agora que voltou o som, que deu o som, né? Agora sim, agora está perfeito o som. Bom, caso falhe o microfone de vocês, pode utilizar o chat ao lado, tá? Que tem aí, né? Vocês cliquem aí no chat para efeito de enviar as suas informações. Bom, pessoal, então o vídeo foi apresentado. Eu peço a Débora agora que fale aí um pouco aí, né? Fique à vontade, Débora, o tempo é seu aí, tá? Tivemos esse atraso com relação a algumas configurações, atrasos da máquina, mas vamos dar continuação. Você pode, você quer compartilhar sua tela com a apresentação, fique à vontade, tá? Então, bom dia, né, a todos primeiro. Primeiro agradecer por estar aqui, porque eu achei a temática super relevante, é a primeira vez que eu submeto nessa temática. Para ser muito sincera, eu não tinha preparado uma apresentação, porque eu achei que ia apresentar os slides, depois a gente realmente ia discutir. Peguei informações dos meus amigos que participou dessa modalidade, porque é a primeira vez que eu participo, né, no SEMEAD nessa modalidade. Então, eu não fiz slide e eu vou tentar completar, porque eu acho que o vídeo por si só, os slides já trouxe as informações principais, essenciais. Então, se eu estiver falando meio muito, pode me interromper nos meus minutos que eu tenho aí, tá bom? Claro, eu iria avisá-los se for aí chegar próximo do tempo, faltando 3 minutos, 1 minuto, e o tempo acabou se houver necessidade dentro dos 8 minutos. Lembrando que o tempo do vídeo passou, né, um pouco, sem problema, mas eu acabo descontando na apresentação, tá? Sem Fique à problemas. vontade. Então, pessoal, eu só queria ressaltar que esse artigo, ele surgiu a partir de uma disciplina da pós-graduação, que eu estou fazendo o doutorado na UFLA, entrei no meu primeiro ano agora. Então, esse artigo ele foi uma motivação de uma disciplina chamada Análise de Conteúdo, ofertado pela professora Mônica, que também é autora desse artigo. Ele surgiu por causa, primeiro, né? Porque eu sou pós-graduando, então também queria entender como os outros se sentiam. Segundo, porque a pós-graduação na UFLA, eles estão traçando um planejamento estratégico para ver o que pode melhorar para os alunos e para a universidade, para o PPGA. Então, a gente ficou motivada em realizar esse artigo, e além disso também por conveniência, porque a gente teve pouco tempo, então esse artigo foi realizado num espaço de 3 meses, para fazer toda a coleta, transcrição, análise. Então, a ideia é continuar com o artigo, mas aí expandir, fazer uma pesquisa quanti-quali, expandir para outros cursos inicialmente, para salientar, né, para deixar qual realmente é o objetivo do artigo, é analisar a motivação dos estudantes de pós-graduação em administração de uma universidade federal em Minas Gerais, à luz da teoria da autodeterminação. Essa teoria, ela foi criada pelo dois psicólogos, né, de formação, que é o Ryan e o Deci, em 1981. É, é uma teoria que geralmente quando você vai procurar trabalhos, artigos, é, ela é mais voltada para uma pesquisa quantitativa, às vezes mista. Então, assim, a gente confessa que a gente teve até um pouco de dificuldade na parte de análise, como que a gente ia fazer essa questão. Essa teoria em si, ela difere das outras mais porque
Ela não considera que só tem a motivação, né? Quando o sujeito não está motivado, que não tem intenção de agir, e motivação intrínseca, que é aquilo que o indivíduo tem vontade realmente de fazer, ele faz porque ele quer, porque ele gosta, e e a motivação extrínseca, que no caso para Ria e Desce, eles vão falar que existem diferentes graus, existem diferentes níveis, sendo a externa e a introjetada mais próximo de uma motivação, porque geralmente eles vão agir por meio de para evitar punições, sentimento de culpa ou motivado a algum valor instrumental mesmo, dinheiro, status, e a identificada e integrada, elas já são, aproxima mais da motivação intrínseca, porque o indivíduo vê um valor, identifica com seus próprios valores internos, vê um objetivo naquilo. Então, a gente percebe que os pós-graduandos, quando eles estão envolvidos em atividades que são ligadas à tese e à dissertação deles, eles se sentem mais motivados, mas ainda não chega a ser uma motivação intrínseca, porque a gente percebe que a motivação intrínseca ela está mais ligada com o objetivo final desse pós-graduando, que seria a maioria relata que quer continuar na área acadêmica, sendo professor, docente. E uma questão da teoria da autodeterminação também, que Ria e Décio vai falar, que eles consideram que o sujeito, para estar motivado intrinsecamente, ele vai gastar muito tempo naquela atividade. Então, quanto mais tempo ele gastar, isso mostra que ele está motivado intrinsecamente. E na nossa pesquisa mostra que o tempo, na verdade, não tem importância, porque a maioria dos pós-graduandos, apesar de não estar motivado intrinsecamente, com a pós-graduação, mestrado e doutorado, eles gastam muito tempo nisso. Geralmente, aquelas pessoas que não são bolsistas, né, que trabalham, que ainda continuam trabalhando, gastam 4 a 5 horas com atividades da pós-graduação, já aqueles bolsistas gastam, e os professores, que eles não são bolsistas, mas eles estão afastados, eles gastam em média de 6 a 8 horas por dia. E já tem pessoas que relatam que gastam mais, que são bolsistas que gastam mais, por exemplo, 12 horas, ou que fica pensando o tempo todo na pós-graduação. Então, isso mostra que o fator tempo ele não está realmente ligada é importante para definir se é uma motivação extrínseca ou intrínseca. E, e eles relatam também a motivação intrínseca nas atividades que eles gostam, porque a gente pergunta, né? Quais atividades que te dá prazer, que você gosta de realizar, e eles não citam nenhuma atividade ligada à pós-graduação. Geralmente eles vão aquilo que a gente chama de hobby. Então eles vão falar ver filme, cozinhar, fazer atividade física, essas questões. E muitas vezes essas coisas que eles realmente gostam, eles têm que trocar, eles têm que abrir mão, eles têm que se abdicar para fazer as atividades da pós-graduação, que é a sua responsabilidade, que é a sua forma de sustento, que é o meio que vai alcançar o seu objetivo final. Então, isso foi um dado que a nossa pesquisa pôde mostrar. Além disso, mostrou a falta de autonomia do pós-graduando, que eu acho que é uma questão a ser discutida, porque a gente entra, já tem as regras, as leis, então é meio enrijecido, e aí acaba que o indivíduo, o pós-graduando, que deveria ser prioridade ali na pós-graduação, ele acaba seguindo as regras, ele não tem muita opinião, não Um viu essa minuto. tentativa de diálogo. Já está acabando? Falta um minuto. Não vê muito essa oportunidade de diálogo, de tentar transformar ali sua realidade para melhorar a sua qualidade de vida. As matérias, as disciplinas são meio impostas, precisa de aceitação, precisa seguir as normas, e acha que um passo fundamental seria realmente estabelecer esse diálogo para melhorar tanto a qualidade de vida do indivíduo, né, do pós-graduando, da própria pós-graduação e da universidade. Mas seria isso mesmo. Ok.
agradeço aí pelo esclarecimento. Depois vocês vão poder fazer esse bate-papo após as apresentações, que eu convido vocês para continuar, né, na conversa em sala. Vamos para o próximo trabalho. O próximo trabalho, na sequência, confirmar. É o panorama sobre o mestrado profissional em administração no Brasil, uma revisão sistemática da literatura. Venha ser você, Rafael? Esse sou eu. Ok. Então eu vou fechar aqui minha câmera e o microfone. Eu só vou perguntar se vocês estão ouvindo aí o som e o compartilhamento da tela. Eu vou disponibilizar agora, inclusive, um link para que vocês possam ir também, caso dê algum problema no som aqui que às vezes pode acontecer, vocês acessarem diretamente aí pelo link que fica agora aí no chat, né? No chat da nossa conversa. Só um momento. Pronto. Anteriormente aí eu anexei um questionário, né? Digamos, uma avaliação, que no final peço para a gentileza que todos façam aí o preenchimento, tá? Até mesmo para confirmação da presença de vocês e da participação, tá, ok? Eu, no final, coloco novamente esse link do formulário digital, tá certo? O link do segundo vídeo já está em tela. Eu vou fechar aqui a minha tela para efeito de compartilhar a apresentação. E o microfone eu vou fechar um momento também, um instante. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Obrigado. O vídeo ficou um pouco baixo, a gravação, mas vamos contar o tempo agora. Sou o autor desse artigo, juntamente com a minha orientadora, a professora Manolita Lima, e vamos apresentar para vocês esse artigo chamado Panorama sobre o mestrado profissional em administração, uma revisão sistemática da literatura. O artigo ele foi escrito com apoio e financiamento da CAPES, né, por meio do Código de Financiamento 001 e também da própria ESPM. Passar aqui. Bom, o mestrado profissional, que é o tema principal desse artigo, obviamente, ele se oficializou no Brasil em 1998 e ele teve uma grande aceitação, pelo menos em termos numéricos, pela área de administração, né? Afinal, pode-se dizer aqui que a área de administração é uma área que depende muito dessa proximidade entre teoria e prática, então a aceitação tecnicamente inicial sobre o mestrado profissional foi muito forte. Então, a partir disso, a gente decidiu tentar identificar e mapear o que a produção científica já discutiu acerca do mestrado profissional em administração no Brasil, né? A partir disso, a gente apontou 3 perguntas principais: quais são os temas mais recorrentes, com que densidade eles têm sido discutidos, quais os pontos críticos e quais são as perspectivas apontadas e o que ainda não foi respondido e o que merece ser investigado em relação ao mestrado profissional em administração. Bom, para seguir essa revisão sistemática de literatura, a gente adotou
o protocolo sugerido por Tranfield, Denier e Smart, e com algumas adaptações de Denier e Tranfield. E a partir disso a gente estabeleceu as 9 etapas que foram seguidas aí à risca para conseguir mapear a literatura. Bom, a gente usou majoritariamente cinco bases, né? 3 nacionais, a Cielo, a SPEL e também a Biblioteca Nacional de Teses e Digitações, de Teses e Dissertações, e a partir disso a gente conseguiu, através aí das strings que vocês estão observando, encontrar 50 artigos que eram pertinentes ao tema. Então, a partir disso, a gente conseguiu, a partir desses 50 artigos que foram lidos na íntegra, né, lidos, protocolados, registrados, discutidos, a gente conseguiu dar sequência ao trabalho. Bom, a partir da leitura dos 50, né, a gente mapeou 3 categorias que adviram da própria literatura, que a gente denominou como Ontologia do Mestrado Profissional em Administração, História, Propósito, Modelo e Avaliação. A segunda categoria foi denominada como Um Atalho para a Docência e para o Engavetamento das Dissertações. E o terceiro a gente denominou de Melhoria nas Gestões dos Programas. Bom, eu vou me atentar e aprofundar um pouquinho mais em cada uma das categorias, que eu acho que é o ponto-chave aqui do trabalho. E um bloco grande de trabalhos discute exatamente essa característica do mestrado profissional, a razão de ser dele, a identidade do mestrado profissional. Bom, numa primeira frente, percebeu-se que alguns artigos discutiam necessariamente a história, né, como é que ele foi pensado, né, e tecnicamente o mestrado profissional ele já havia sido previsto lá no parecer Sucupira, lá em 1965, né, mas ele só vai se estruturar enquanto projeto real em 1995 para ser oficializado em 1998. Então são diversos os artigos que discutem esse processo histórico. Esse processo histórico também ele identifica o seguinte: houve forte resistência por parte da academia em relação ao mestrado profissional, porque por muito tempo a titulação de mestre era a principal titulação dentro das universidades brasileiras, em especial em administração. A escassa oferta de programas de doutorado faziam com que os professores, em grande parte, fossem mestres. Isso fazia com que a exigência para os mestrandos fosse muito alta, né? E então houve uma forte, como disse, uma forte resistência por parte da academia e por parte dos intelectuais em garantir que não, para lá, o mestrado não pode ser prejudicado, ele não pode ficar estagnado ou ser tido como uma modalidade de pós-graduação mais simples, né? Ruas até coloca, né? Existe um medo da academia que os gestores eles fossem automaticamente catapultados para a condição de mestre, né? Em compensação, outro grupo de pesquisadores, né, também percebeu o seguinte, percebeu que era super importante que o mestrado profissional buscasse desenvolver uma identidade própria, distante do mestrado profissional. A segunda categoria, e essa para mim talvez a mais interessante, ela demonstra que boa parte dos alunos do mestrado profissional, na verdade, procuram um curso para conseguirem caminhar ou fazer a entrada deles na docência do ensino superior, né? Diversos foram os trabalhos que nós encontramos que versavam exatamente sobre isso, sobre essa busca constante dos discentes pela condição de professores. Então, eu destaco aqui alguns trechos, né, estão aí compartilhados com vocês na tela, né, e, em especial, uma pequena clareza no envolvimento destes alunos do mestrado profissional com as empresas ou as instituições onde eles trabalhavam.
existe, parece que um distanciamento, que é um distanciamento em que a iniciativa pela busca do mestrado profissional se dá a partir do aluno e não a partir de uma simbiose entre a empresa e as instituições de ensino superior, juntamente com o aluno, para tentar desenvolver durante os trabalhos finais uma boa pesquisa que possa realmente transferir conhecimento para o setor produtivo. Então, no final, o que acaba acontecendo, que a gente percebeu, é que a dissertação, o trabalho final do mestrado profissional, acaba sendo engavetado, não é levado para ser praticado. Por fim, nós identificamos também um conjunto de trabalhos que são trabalhos voltados para a melhoria dos programas de mestrado profissional, que tentam ali estabelecer para as gestões dos programas, para que eles sejam um pouco mais bem alinhados com as propostas tanto da CAPES quanto com as melhores práticas de mercado. Então, nas considerações finais, né, a gente conseguiu atender as 3 perguntas que foram estabelecidas, né, mas que ainda não está 100% claro a que se destina o mestrado profissional no Brasil e que existe um problema na transferência do conhecimento. Valeu, obrigado. Aqui algumas referências. Bom, ok. Ok. Consegue me ouvir, pessoal? Sim. Ok. Bom, Rafael, eu peço agora que faça os 8 minutos aí, né, da sua complementação aí do seu trabalho de pesquisa, né, reforçando que o som ficou baixo, né? Então, talvez os colegas não tiveram aí a oportunidade, né, de estar tendo aí partes importantes sendo nesse áudio apresentado. Fique à vontade, contando o tempo. Beleza. Pessoal, vou até começar então perguntando se vocês conseguiram ouvir. Eu tenho mania de falar muito alto no microfone, então eu tento manter o tom de voz mais baixo. Se estiver gritando aí, vocês, por favor, falem, eu seguro aqui. Mas basicamente, né, então, fazendo aí um resuminho do vídeo, a proposta era apresentar essa revisão sistemática de literatura, né? Ela é o primeiro capítulo da minha tese de doutorado. E o que a gente tentou identificar ali foi as brechas de pesquisa, né? As brechas que poderiam indicar aí novas abordagens em relação ao tema. Então a gente fez essa revisão sistemática de literatura, usamos 3 bases nacionais, 2 bases internacionais, SPELS, Cielo e a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Digital para o Brasil. Usamos a Web of Science e me fugiu outra. Bom, já volta. Mas a gente usou essas 5 bases, conseguimos ali angariar 50 artigos para serem analisados. Desses 50, a gente acabou desembocando em 3 categorias de pesquisa, de análise, né, que a gente conseguiu agrupar esses artigos selecionados nesses grupos. O primeiro deles, então, ele fazia uma revisão histórica a respeito do que era o mestrado profissional e que mostra mais ou menos o que no começo se discutia a respeito do mestrado profissional. Então, os primeiros artigos ali de 97 até 2005, eles versam muito sobre por que precisamos de um mestrado profissional. Por que não podemos seguir com o mestrado acadêmico, que já tem espaço, ele já tem a possibilidade de abordagem de questões profissionais. Então, a discussão era muito pautada sobre isso. Qual que vai ser a identidade, a personalidade do mestrado profissional? A segunda categoria, e essa que foi que mais me chamou a atenção, foi esse desacoplamento entre a proposta do mestrado profissional e o que a gente identificou nos estudantes. Então, muitos artigos que faziam entrevistas, assim como o trabalho da Débora, que entrevistavam de fato os estudantes
do mestrado profissional, eles pontuavam que, na verdade, não a intenção de você ser um profissional de uma empresa que resolve fazer uma pós-graduação nível profissional estricto sensu, para desenvolver alguma pesquisa que pudesse apoiar o setor produtivo, não acontecia. O aluno tomava ele a iniciativa de fazer um mestrado profissional, com algumas suspeitas que começaram a aparecer, mas ainda não temos nada conclusivo, que seria o seguinte: o MBA hoje já talvez não representa mais o que o MBA representava no passado. Por não representar mais, o aluno busca uma nova pós-graduação e aí acaba se deparando com o mestrado profissional e considera isso como se fosse um MBA melhorado. Algumas frases, algumas citações ali que a gente encontrou diziam algo assim. E aí a outra frente é que o aluno, ele já pensando em ser professor, também coincide com o que a Débora estava comentando, né? Desse anseio dos professores, dos discentes da pós-graduação em irem para a área acadêmica. Isso também a gente observou, né, dentro dos artigos que a gente leu sobre o mestrado profissional, que os alunos, eles querem ir para serem docentes na graduação, e aí eles encontram no mestrado profissional o modelo ideal que possa conciliar o tempo que eles têm hoje no trabalho para conseguirem fazer essa migração para a docência. Então, não necessariamente para fazer realmente uma pesquisa, para virar um mestre que vai poder trazer alguma contribuição imediata durante a realização da pós-graduação para o setor produtivo. E a terceira categoria, ela fala sobre as características que a gestão de programas profissionais deve ter para conseguir se adequar à CAPES. Né? Dessas três categorias, né, a gente extraiu algumas possibilidades de pesquisa, né? Uma delas é a importância da CAPES enquanto instituição reguladora da pós-graduação, que é algo que não existe no MBA. Né? Então, há uma discussão ali, ou há uma possibilidade de se avançar nesse aspecto da importância de uma agência reguladora, de uma agência de controle perante instituições de pós-graduação, tanto profissional quanto acadêmica, mas que também demonstra que o modelo que a CAPES tem ainda está muito voltado para a qualificação do mestrado acadêmico e praticamente a mesma dinâmica é observada para o mestrado profissional, evidentemente, lembrando que foi uma revisão de literatura, então a gente tem ali um intervalo de tempo, eu sei que mudanças foram feitas nos últimos anos. A segunda é realmente qual que é a perspectiva de interação entre o discente do mestrado profissional e quais são os seus objetivos de carreira. E aí eu tenho me debruçado um pouco mais na professora Zélia, que era da UFMG, que fez alguns estudos ali sobre a transição de carreira da gerência à docência, que parece algo que vem se estruturando, em específico, como uma carreira complementar. Essa é uma percepção minha. Então, existe esse desacoplamento de uma e de outra. Então, basicamente, seria isso as minhas considerações a respeito. Vou deixar aí mais um minutinho para a gente bater um papo mais para frente. Beleza? Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Eu agradeço aí, Rafael. Vamos para o terceiro e último vídeo, né? Vem a ser o Thales. É isso, Thales? Exato. Ok. Então, só um instante. Para reforçar, né? O terceiro e último trabalho, após o período, nós vamos fazer aí as devidas considerações, né? Vai ser aberto aí o bate-papo, aí a presença do professor Belmiro também nesse momento, né? Aí pode até escrever as perguntas se for preciso, eu também posso colaborar também com vocês, né? São temas sensacionais, de grande relevância. Reforço aí o tema do último trabalho, vem a ser perspectivas dos acadêmicos de administração sobre a língua inglesa. Tá?
Thales irá representar. Eu vou compartilhar da mesma forma o vídeo, o link do vídeo no chat, aqui do lado, né? Vocês têm aí. Caso o som não saia, né? Aqui pela máquina que eu estou compartilhando com vocês, acessem o link até para maiores detalhes. Deixem salvo também, caso queiram, né? O link chegou aí para vocês. E agora eu vou compartilhar também o vídeo. Só um instante. Estão vendo minha tela? Sim. Obrigado. Sim. Sim. Perspectivas dos acadêmicos de administração sobre a língua inglesa, que tem como autores Thales. Olá, irei apresentar o artigo Perspectivas dos acadêmicos de administração sobre a língua inglesa, que tem como autores Thales Silva, que sou eu, e o professor mestre Davi Stein. Aqui na introdução temos alguns cenários mundiais que contextualizaram esta pesquisa e estão diretamente ligados à língua inglesa e ao administrador moderno, que são a globalização, internacionalização de empresas e o inglês como língua franca nos negócios e na ciência. O objetivo geral da pesquisa é analisar a visão dos acadêmicos de administração do município de Caxias, Maranhão, em relação à língua inglesa. E aqui temos a revisão de literatura, que foi dividida em 4 tópicos. O primeiro é a globalização e internacionalização de empresas. Neste tópico encontram-se os conceitos desses 2 processos e como a língua inglesa contribuiu para o acontecimento de ambos. Além de comentar que o processo de internacionalização já vem crescendo no Brasil há alguns anos. O segundo tópico, o inglês como língua franca no mundo dos negócios. Neste tópico apresento-se os dados do relatório da Education First, que é o maior índice de proficiência na língua inglesa do mundo, e os dados mostram que gestores que utilizam o inglês têm mais lucros, por exemplo, com inovações. E o terceiro tópico, língua inglesa na carreira científica e acadêmica. Há alguns anos também se observa a internacionalização da produção científica, tendo em vista que artigos publicados em periódicos internacionais são considerados mais relevantes. Com isso, o inglês tem se tornado a língua franca, ou seja, a língua padrão, também no meio científico. E o último tópico, a tecnologia no aprendizado de idiomas. Neste tópico, comenta-se sobre como o inglês está presente nas mídias em geral, como filmes, músicas, jogos e até nas redes sociais, e apresenta estudos que mostraram que essas mídias também podem ser formas alternativas de aprendizado. Aqui temos os métodos. A pesquisa é definida como descritiva, levantamento e também uma pesquisa quantitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário que foi adaptado de uma pesquisa semelhante, que foi realizada no sul do Brasil. O questionário ficou disponível de 24 de abril a 7 de maio de 2023 e foi aplicado pelo Google Forms. A amostra não probabilística resultou em 52 acadêmicos. E para análise dos dados, utilizou-se tabelas cruzadas e os cálculos do ranking médio e Q quadrado. Tudo foi feito no Microsoft Excel. Aqui a análise dos dados, primeiramente os dados sociodemográficos. A amostra ficou dividida em 51,9% do gênero feminino, 48,1% do gênero masculino. A maioria dos respondentes estão na faixa etária de 18 a 24 anos. Apenas 5 acadêmicos estão na categoria de 35 a 44 anos e nenhum marcou a opção acima de 45 anos. O maior número de respondentes estão inseridos no primeiro período e no 7º período. E para a primeira parte do questionário,
foram feitas análises cruzadas das questões. Nesta primeira análise apresenta-se o nível de entendimento por faixa etária. É possível observar que os mais jovens têm mais entendimento, principalmente do sentido do texto. E conforme aumenta a faixa etária, diminui o nível de entendimento. E fica aqui em destaque que todos de 35 a 44 anos marcaram a opção não escrevo, não leio e não falo em inglês. Aqui na segunda análise, temos o nível de entendimento por períodos da graduação. Os períodos foram agrupados em dois conjuntos, a primeira metade do curso e a segunda. Observa-se que aqueles que estão na primeira metade do curso têm mais entendimento do que os que estão saindo, o que acaba respondendo um dos objetivos específicos da pesquisa, de que os acadêmicos de administração do município não têm evoluído no inglês durante a graduação. E já nesta análise, a informação que se destaca é que 63,46% dos acadêmicos que nunca fizeram curso de inglês estão inseridos em instituição de ensino que não ofertam disciplinas de inglês. Portanto, a IES poderia se tornar o primeiro contato desses alunos com aulas sobre o idioma e prepará-los para atuar no cenário da internacionalização das empresas. E temos também outra informação, em todas as análises cruzadas, realizou-se o cálculo do Q quadrado, que mostra se existe associação ou não entre as variáveis. Nas que foram mostradas anteriormente, não se obteve níveis estatísticos de associação, mas não se deve desconsiderá-las, pois a associação também depende de outros fatores. E nesta análise, o valor P, que é o valor que se encontra ao fazer o cálculo no Excel, foi menor que 0,05. O que significa que existe associação entre as variáveis, então uma depende e influencia a outra. Aqui a última parte do questionário contou aí com questões em escala Likert, que mede a concordância em determinadas afirmações. Com isso calcula-se o ranking médio, que se for menor que 3 significa discordância, e se for maior significa concordância. É possível observar que todas obtiveram níveis de concordância, mas vamos destacar aqui as menores. A questão 2 diz: eu vejo o inglês como indispensável para a carreira do administrador. Obteve nível de concordância, porém foi baixo. Isso pode estar ligado ao fato do mercado de trabalho da região não exigir o conhecimento do idioma. E a questão 3 diz: meu curso de graduação tem me mostrado a importância de aprender a língua inglesa. Obteve nível de concordância, porém o menor de todos, o que nos confirma que boa parte dos acadêmicos do município não se sentem estimulados pelo curso a aprender o idioma. E vale destacar a última questão, que fala sobre aprender com filmes, séries e aplicativos. É possível observar que os acadêmicos concordam com essa forma inovadora de ensino e aprendizagem, então seria importante utilizá-las no ambiente de ensino das faculdades. Aqui as considerações finais. Foi possível verificar que os acadêmicos têm conhecimento da importância da língua inglesa para seu futuro pessoal, profissional e acadêmico. Os resultados reunidos nesta pesquisa podem servir de parâmetro para uma possível adaptação da matriz curricular das instituições de ensino da região, ou seja, passar a oferecer disciplinas ou cursos de extensão sobre o idioma, tanto inglês para negócios quanto para pesquisa científica. Vale lembrar que a pesquisa também contou com alguns pontos limitantes, e o principal deles foi a amostra, que de certa forma foi uma quantidade reduzida. Aqui as principais referências, e obrigado pela atenção. Ok. Pronto para a última aula? Te desafio a criar um dashboard do Excel comigo em meu... Ok. Só um instante. Vou parar aqui de compartilhar. Voltando com vocês. Todos conseguem me ouvir? Perfeito? Ok. Thales, fique à vontade aí para acrescentar aí informações da sua pesquisa, do seu trabalho. Primeiramente, bom dia mais uma vez.
Gostaria de destacar que é a primeira vez, né, participando de um evento assim, então para mim é importante começar aqui no SEMIAD, né, que é um evento aí tão relevante. E então essa pesquisa, né, esse artigo que foi apresentado, na verdade é o meu TCC e foi realizado, né, por mim e pelo orientador Davi Stein de Carvalho Silva. Então, o ponto inicial, né, para a gente fazer essa pesquisa foi o relatório da Education First, que é o maior índice de proficiência da língua inglesa no mundo. Então, nele, ele classifica o estado do Maranhão, que aqui é o meu estado, como nível baixo. Então, com base nisso, né, surgiu o interesse de entender a visão dos acadêmicos de administração daqui em relação ao inglês, né, que é extremamente importante para o administrador moderno. Então, a gente realizou essa pesquisa, utilizamos aí uma metodologia quantitativa, como vocês viram aí no vídeo, utilizando tabelas cruzadas, o cálculo do Q quadrado e do ranking médio, né, nas questões em escala Likert. Então, os resultados mostrados, né, como vocês puderam ver aí, que aqui, né, no município, muitas das instituições de ensino, né, a maioria delas não tem estimulado o aprendizado do idioma, e a gente vê que o nível dos acadêmicos, de certa forma, é baixo, pois eles não procuram curso, né, fora fazer um curso. Mas apesar disso, como mostrou aí, os mais jovens têm um certo entendimento, então isso é um ponto positivo, né? Então, sinal que as instituições de ensino ainda podem se adaptar, como a gente sugere aí na conclusão, que podem, né, ofertar disciplinas de pesquisa científica, inglês para pesquisa científica e inglês para negócios, que atualmente não vêm sendo ofertados na maioria, né, das instituições de ensino. Então, no mais, né, acabei não preparando uma apresentação, né, pois acreditei que seria o vídeo, mas no principal é isso, foi a pesquisa realizada e deixo aí aberto espaço para questionamentos, né, e estou aqui à disposição. Ok, tá certo. Obrigado, Thales. Bem, então agora aí praticamente, né? Eu novamente aqui vou passar aí o tempo para o professor Belmiro, né? Que de repente tem aí com seus saberes acadêmicos aí que venha a ser um grande enriquecimento para os seus trabalhos aí, dos quais vocês estão aí colaborando hoje para o SEMEAD, né, de 2023. Então, parabéns a todos aí, né, pelo seu empenho. E vejam essas contribuições, essas considerações, as críticas como algo construtivo, né, que está sendo repassado para que vocês possam fazer toda a revisão. Professor Belmiro, gostaria de acrescentar aí a palavra, complementar com o seu saber aí acadêmico, né? Respeitado, é um professor extremamente respeitado no mundo acadêmico, né? É uma satisfação, uma honra estar aqui. Eu também sou professor, sou também mestrando, anos de como professor, mas o professor Belmiro tem muito aí a nos passar de conhecimento aí, até as considerações. Caso tenha restabelecido o microfone, fique à vontade, professor. Não, tudo bem. Está me ouvindo bem, Alexandre? Está excelente. Não, legal. Primeiro, queria pedir desculpas por todo o transtorno no início. Eu entrei no Windows, depois entrei no celular, depois entrei no Mac, que é onde eu estou agora, e nenhum deles eu tinha retorno de som. Eu não consegui. Eu também tive surpresas aqui também, professor. Realmente acontece, né? É que o momento voltou e voltou tudo. Graças a Então, Deus. deixa eu só vou dar uma geral, né? Vou tentar não ocupar muito tempo também, tentar passar aí alguma mensagem. Eu mal ouvia os vídeos, tá? Como eu já tinha lido, então vai ficar na leitura dos artigos. Então, bem, agradeço então, Alexandre, né, pelas palavras aí carinhosas, né? Obrigado. A Débora, né, que apresentou aí o trabalho, o que te motiva. Débora, conheço a UFLA, já visitei, já voltei até de Lavras para São Paulo no carro da reitoria, numa emergência, aí o reitor foi super gentil com a gente, um belo campus, né? Então, o trabalho da Débora, depois o segundo trabalho, né, do Rafael,
sobre o mestrado profissional, e o último trabalho aí apresentado pelo Thales, né? Que é entre Maranhão e Piauí, mas a gente fica concentrado aí nas IES lá de Caxias, no Maranhão. Eu vou, então, só dar uma pincelada rápida, né? O primeiro trabalho da Débora, inclusive com a Mônica, a professora dela, ela citou uma questão que é a seguinte: ó, isso aqui surgiu de uma disciplina de análise de conteúdo, tá bem? E, para minha surpresa, como trabalho de disciplina, ele está hiper bem estruturado, muito bem escrito, tá? Então, as ideias, elas fluem na hora de você apresentar, bem, o que você vai desenvolver, fica super claro. Na hora que você pega a teoria em si, né, que é a teoria da autodeterminação, você vai destrinchando exatamente conforme, vamos dizer assim, o modelo. Tá? Então, e depois, na hora que você vai pincelando os corpos, né, que na verdade são as falas, que você enfim, você vai descrevendo, vai analisando, ele está muito bem feito. Tá? Então, acho que para um trabalho de disciplina, ele está muito bem feito. Tá? Normalmente a gente não inventa nome, né? A gente põe lá entrevistado 1, 2, 3, vocês acabaram dando nomes fictícios. Na tabela 1, uma coisa que você fala no texto, mas depois você pode acrescentar, é uma nota com as linhas de pesquisa. E quando você numera 1, 2, 3, a pessoa vai direto para a tabela, ela pode ficar perdida. Tá? Então, além da fonte, você põe lá uma nota, você faz isso na figura 2, faz na 1 também, né? Eu não tenho muito a acrescentar ao teu trabalho. Eu só pediria para você, tem uma hora que você põe, quando eu coloco um trem na cabeça, né, tem coisas aqui bastante regionais, como a gente tem uma visão completa, eu li lá os avaliadores, né, eu não acho que você tenha que fazer trabalhos comparativos, também. Eu acho que como ele está, você pode seguir esse caminho para publicação e não necessariamente retornar e iniciar uma nova pesquisa fazendo trabalhos com outras teorias ou coisas do tipo que nem você tem nos 2 comentários dos avaliadores, tá bem? Então, acho que essa é uma primeira observação, tá? Não estou dizendo, olha, se você quiser um de altíssimo impacto e tal, aí sim, mas aí você pode fazer um segundo artigo, tá? Fica muito mais na minha visão, tá bem? Na minha visão, tá? Então, primeiro aí, parabéns pela elaboração do trabalho. Acho que essas são as considerações. Rafael, falando sobre mestrado profissional. O Alexandre lembrou uma coisinha, a gente está aí com algumas décadas, né, de caminhada, então eu já vi muitas vezes a Tânia Fischer subir nas mesas e brigar pela questão do mestrado profissional lá no início. Tá? Você falou em 1999, você fala em 30 anos, não é 30 anos, né? Então, cuidado quando a gente usa essa questão, ainda faltam 5 anos para chegar nos 30. Cuidado quando usa estatísticas, né, ou percentuais, você fala em 40%. Eu comecei a fazer as contas, deu 47,5%, deu 39,5%, deu 70,5%. Depois eu entendi que o teu 40% é o 41,4%. Tá? Então, quando a gente usa percentuais, toma cuidado, porque eu tenho que fazer um monte de contas aqui, com os dados que você deu, né? 102, mestrado acadêmico, mais 72 mestrado profissional. Começa a fazer as contas, não chega em 40% de modo algum. Toma muito cuidado com essa questão. Outra questão, e aqui é só uma visão de quem já tem anos de estrada, revisa bem o conceito do que é uma revisão, que é uma revisão da literatura, do jeito que você fala. Eu sei que você tem lá o seu quadro 1, onde você tem as etapas da tua revisão sistemática da literatura,
só que ela não descarta uma revisão da literatura. Uma coisa é a análise, que é o que você faz, mas não tem a revisão. Tá? A gente pode perceber isso logo de cara, quando, na verdade, você já entra com os recursos metodológicos, entra com a seleção de bases. Eu não entraria, de modo algum, com bases internacionais aqui. Não entraria. Tá? Porque o sistema de pós-graduação fora é completamente distinto do nosso. Também uma das coisas que, talvez, até no primeiro trabalho, né, o trabalho da Débora, que também fala sobre o pós-graduação, é que aqui se sofre muito para fazer o mestrado. Tá? Eu tenho amigos que fizeram doutorado direto em Oxford sem fazer mestrado. E aqui no Brasil, a sugestão era, olha, faz o mestrado. A mesma pessoa. Tá bem? E, de repente, você faz e está numa instituição top do mundo sem fazer mestrado. Os sistemas são diferentes. Tá bem? Ah, mas é autor brasileiro lá fora, tudo bem, mas tira a base. Então, acho que a primeira questão que eu tenho é essa questão do que é uma revisão sistemática da literatura. Tá? Porque eu não tenho a revisão da literatura. Você pode até trocar o trabalho teu com a Débora, tá? Porque ela faz uma revisão da literatura num assunto que é quase teu. Tá? A única troca aí é o que é o mestrado profissional. Como você fez uma revisão das bases de dados nacionais, eu estranhei você não ter um artigo da Vergara. Tá? E esse artigo da Vergara, ela pega exatamente, e ela está na base do SPEL, por isso que eu fui ver na tua literatura, na tua revisão, cadê? E ela pega diferenças e similaridades entre o MBA e o mestrado profissional em administração, que é foco do teu trabalho. Tá? Assim, só uma observação, você está na base, por que não apareceu o trabalho dela, tá bem? Bem, e aí teria outras observações, que se você quiser eu posso passar aí de modo extra também. Ah, outra coisa, tá? A tua tabela, ela é imensa. Então, ela pega 1, 2, 3, e ela vai para uma quarta página. Existe modo de você jogar isso, ou ela desaparece completamente, você continua citando, existe um modo de você fazer isso em revisão sistemática, tá? E é uma coisa super elegante e você some com 3 páginas do seu trabalho. Ele fica mais enxuto, mais elegante e assim por diante. Ou deixar como anexo. Tá bem? Muita gente deixa como anexo e outros usam outras formas, aí talvez até mais elegantes da gente simplesmente sumir com essa tabela. Tá bem? Então, de um modo geral, é isso. Tá? E só para finalizar, então a gente tem o terceiro trabalho do Tales, né? Que é o foco aí, e acho que a primeira questão que a gente tem é essa questão de inglês para negócios ou inglês para academia, tá? Para pesquisa. São completamente distintos. São completamente distintos. Quando você aprende, que você usa até tá, você tem o EAP, né? O English for Academic Purposes, né? E depois você tem outro que é o ERPP, English for Research Publication Purpose. O que significa isso? Significa que você tem que pegar todo o ciclo avaliativo, tá? Porque não é só submeter, é como escrever, depois da submissão começa o peer review. Tá? E aí vai aparecendo um monte de coisinhas que, na verdade, você tem que ficar negociando com o inglês. Tá bem? Então, talvez fazer uma divisão melhor do que é inglês para negócios e inglês para academia. Como você está mexendo com alunos de graduação, fica talvez um pouco mais difícil. Se você estivesse lidando com alunos de stricto sensu, ficaria mais fácil. Tá bem? Talvez até um MPA, no caso do inglês para o mercado de trabalho, né, para negócios e assim por diante. Uma coisa legal para vocês fazerem isso no caminho para a publicação é situar a questão do que é Caxias. Tá? Por exemplo, eu pesquisei aqui o Data Viva, que me dá um raio-x,
do que a cidade. E o que me aparece evidente aqui é que há uma fábrica de cerveja, que é a principal da cidade, da região e assim por diante. Tanto que importações, ela parte por malte e garrafas. Tá? Não sei se eu estou falando besteira, mas foi o que eu vi aqui. Mas você precisa dizer, olha, tenho, sei lá, 200 mil habitantes, alguma coisa do tipo, tem um PIB X, tem um IDH, sei lá, 0,62, alguma coisa do tipo. Situa um pouco a cidade para o leitor. Tá? Para você fica fácil, mas para o leitor você auxilia. Então, no início da análise, você contextualiza o ambiente no qual foi feita a pesquisa para o leitor. Isso facilita muito a leitura posterior. Tá bem? E tem umas tabelinhas que aparentemente é confuso, porque se o cara está numa escola que não tem disciplina em inglês, parece que as respostas estão distorcidas, é como se eu tivesse trocado as tabelas. Se quiser também, depois eu faço isso num texto à parte, aí, tá? Alguma coisa nesse sentido. Alexandre, não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Não estou te ouvindo, Alexandre. Desculpa, professor. Vamos lá. Professor, colabora demais, muito mesmo, com essas considerações a todos eles e até para o meu conhecimento, meu saber, né? Foram sensacionais os apontamentos. Eu acredito que os participantes aí, né, os responsáveis pelos seus trabalhos, tenham percebido essa extrema contribuição, né, com o professor Belmiro, né? Bom, eu deixo aí esses minutos finais com vocês, né, e agradeço novamente, professor, por estar aqui com a gente, né, dar essa honra, essa satisfação a todos nós aqui, que estamos aqui participando, e se sintam aí privilegiados com todo esse enriquecimento das palavras do professor Belmiro aos seus trabalhos, e eu torço que vocês realmente, né, venham aperfeiçoar, agregar, né, que venham a ser temas extremamente importantes, olhar, né, as percepções dos alunos, né, nesse mundo da pós-graduação, até mesmo da graduação, uma grande preocupação, traz aí até mesmo uma análise digamos, de metodologias, né, que vocês apontam, os instrumentos, ferramentas que são trabalhadas, e até mesmo a gestão acadêmica, né? Lembrando, né, que tem aí também as habilidades cognitivas que vocês também estão aí observando, atentem-se a isso, né? As sugestões da literatura que o professor também citou, né? Façam aí a busca, realmente é de extrema importância, ok? Então, agora eu encerro, passo aí para vocês, faltamos aí praticamente 4 minutos para concluir o tempo. Desculpe aí o imprevisto, né? Tivemos esses atrasos, a tecnologia, infelizmente, acaba atrasando, mas concluímos aí dentro do tempo previsto. Se vocês quiserem fazer essas contribuições, o que observaram, né? Temos aí uns 4 minutos. Perfeito, professor? Melhor ouvi-los, né? Sim. Fique à vontade. Pode começar na Então, ordem ou fora da ordem. Pode ser, Débora. eu vou começar a falar, então. Primeiro, eu quero agradecer muito pelas considerações do professor Belmiro. Eu fico muito feliz mesmo, porque, como eu falei, foi um trabalho, um artigo de uma disciplina. Eu fiquei feliz com o resultado, achei que as minhas companheiras do artigo contribuíram muito também, então eu fiquei feliz com o resultado. E a intenção realmente é, sim, publicar, né? Porque até mesmo eu sou exigida com isso, lá na norma. E parabenizar os outros, eu aprendi muito, eu realmente li, vi o vídeo, eu achei super interessante, principalmente a questão, eu até coloquei no grupo aqui do Rafael Traz, que as pessoas procuram mestrado profissional para docência, isso para mim foi uma novidade. O Thales também, parabenizo, porque é um trabalho de TCC e a gente sabe assim como é complicado também para essa etapa, né? Então tá aqui apresentando no CMEAD é muito significativo. Então eu só tenho que dar parabéns. Você também, Alexandre, conduziu muito bem e problemas acontecem mesmo. Muito obrigada, viu? Imagina, nós que agradecemos. Tá. Rafael. Então, primeiramente, agradecer aí a sessão, a oportunidade. Com certeza eu vou ler o trabalho da Débora. Débora, inclusive, já te dou uma dica. Tem uma menina do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, que ela me passou uma pesquisa que aborda mais ou menos esse ponto.
Então é um trabalho in the making muito bacana, que eu acho que pode definitivamente contribuir aí com a tua pesquisa, se quiser. Você provavelmente vai avançar com algumas mais entrevistas. Eu acho que talvez ela tenha alguns insights aí para te passar. Ela não publicou ainda. Eu respondi a pesquisa dela, acho que em meados de maio. Então, eu tenho a impressão que ela deve estar avançando. Inclusive, depois você pode pegar meu contato com a professora Mônica. A professora Mônica foi minha professora também na graduação. Aí eu te passo o contato dela. E sem dúvida nenhuma, contribuiu muito, né? O tema do Thales também extremamente importante. A gente vê aí a diferença, dependendo da região, da universidade, a força que você tem no inglês, né? E dependendo do nível de atividade. Anotei todas as considerações do professor Belmiro, e inclusive, apenas por comentar, né? Eu uso a Vergara na minha introdução do trabalho, e eu estava olhando por que ela não apareceu. E eu preciso dar uma olhada, porque ela, na verdade, ela não usa o termo mestrado profissional em conjunto, nem no título, nem no resumo. Ela aparece na palavra-chave. Agora eu preciso ver por que eu não coloquei na palavra-chave. Nas palavras-chave, o termo mestrado profissional, ela usa o MPA, né, na consideração, mas vou verificar por que não apareceu, porque em tese a string de busca ela tinha ali na palavra-chave mestrado profissional, pós-graduação profissional e estricto sensu profissional. Mas, evidentemente, não daria para deixar passar. Colocarei a tabela como anexo também. E aí a única consideração que eu faço é em relação às bases internacionais. De fato, eu utilizei para procurar artigos profissionais. E era uma discussão que eu tinha com a orientadora, que a gente queria buscar todos os artigos que fossem publicados a respeito da pós-graduação profissional no Brasil. Eu concordo, em número general, é completamente diferente do que a gente observa lá fora. Mas é Tá isso. ótimo. Obrigado. Obrigado. Thales, passar um minuto, nosso tempo está estourando. Ao professor Belmiro, só um instante, por favor, Thales. Pois não, professor? Mas é para o Thales mesmo. Ah! Eu esqueci de avisar. Como, Thales, você está no TCC, então você não jamais chegaria lá. Quando você começa a falar de globalização e você começa a falar de internacionalização e você está falando do inglês, tem uma teoria que é um modelo de Uppsala, que é um modelo incremental de internacionalização, que tem lá um negocinho chamado a questão psíquica, que é a questão de proximidade, inclusive proximidade linguística. Então, quando a gente começa um processo de internacionalização, a língua é a primeira barreira, que é a distância psíquica. O conceito é esse. É o Uppsala, que é uma escola sueca, e a questão como que é? Da psíquica. Então, está me fugindo o nome, a distância psíquica. Tá bem? Eu até comento sobre isso, né? Sobre essas barreiras na internacionalização. Então, você não comenta, isso que eu estou te passando. Realmente, Certo. não comenta. Você não comenta, isso que eu estou te passando. Tá bem? Eu tenho um trabalho sobre a Zara que eu disserto sobre distância psíquica. Tá super claro de entender. Tá? Põe lá, Belmiro, Zara, distância psíquica, você vai chegar lá. Tá bem? Exato. Então, eu agradeço, né, pelas dicas do professor, agradeço pelos colegas aí que me parabenizaram. E eu li, né, o trabalho deles e aprendi muito. Eu vi que no trabalho deles contribuiu de certa forma para o meu, né? Teria coisas que eu vi que caberia muito bem no meu. Então, eu parabenizo eles. Trabalhos muito importantes e bem feitos, né? E é isso, né? Então, obrigado a todos por cada um, pelo professor, pelas dicas. Vou procurar conversar mais com você, né, para aprender cada vez mais. Tá ótimo. Agradeço aí as considerações também novamente ao professor Belmiro, né? Jailton, espero que aproveite aí esse plus aí na sua pesquisa, né, que o professor acrescentou agora, e realmente, né, falta ter essa lacuna, essa necessidade de aprofundamento. Muito bem. Bom, eu novamente agradeço infelizmente nosso tempo é curto, mas eu acredito que foi enriquecedor para todos, né? Eu posso dizer aí que façam esse bate-papo, se estenderem depois, né? Grupos de conversa, né? Vocês tentem se
comunicar, acrescentar, troca de materiais, isso é importante, né? E aí até mesmo, né, essas falas aí do professor Belmiro. E aí, novamente, professor, muito obrigado, viu? Estar aqui com a gente. Você deu um pouquinho do tempo aí, que eu sei que o senhor é muito aí, às vezes, atarefado com palestras, encontros, congressos, o senhor contribui muito para o nosso desenvolvimento aí, né? Do nível acadêmico, do nível de pesquisa. Muito obrigado por todo esse empenho de anos, viu, professor? Conheço aí a trajetória. Bom, Muito obrigado mesmo. agora eu volto para minha reunião de colegiado lá no MEC. Exato. Professor, só temos a agradecer por até essas contribuições que até hoje o senhor está direcionando para todos nós no mundo acadêmico, né? Como aluno, como docente também que eu sou, né? Então só tenho a agradecer, repasso aí as palavras a todos vocês, né? Aos cumprimentos finais. Muito obrigado. Agradeço aí a todos e tenham aí o sucesso aos seus trabalhos. Professor, muito obrigado novamente. Até breve. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Muito obrigado. Alexandre, só te perguntar, já tem alguma previsão de certificado? Em breve vai ser encaminhado o e-mail para vocês, né? Do certificado, tá? Acho que ele vem Vocês no receberão por sistema, e-mail né? também. Isso. Não Ele vem esqueçam no de responder sistema, o nada de e-mail. questionário, por favor. Esse link que eu coloquei, que isso também faz parte da conclusão para envio do certificado finalmente, tá? Obrigado, professor. Professor, se puder também fazer aí ó, o preenchimento da pesquisa depois, eu agradeço também ao senhor. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Obrigado. Até. Tchauzinho, todo mundo. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.